Boa noite, meus amigos. Este é o primeiro vídeo do meu canal, então vamos começar do princípio, né? E no princípio era o Verbo. Toda a criação foi realizada pelo Verbo de Deus. Deus verbalizava a sua vontade e as coisas eram criadas. Ao longo da história da humanidade, não só na Bíblia, mas em toda a história da humanidade, sempre se presenciou o poder do Verbo, né? No Antigo Testamento está cheio de passagens do Verbo de Deus, né? Verbo de Deus que fez muitas obras. Também podemos ver, tanto na Bíblia como na história da humanidade, que Deus transmitiu esse poder ao homem, né? O Verbo de Deus na boca do homem. Isso é um fato, né? Um mais célebre da história do Antigo Testamento, eu acho que todo mundo conhece, é a história das pragas do Egito, né? Deus falava com Moisés e Moisés anunciava, verbalizava as pragas e elas aconteciam. Quer dizer, Moisés ficou célebre por conta do verbo de Deus que ele anunciava. Ele anunciava a palavra de Deus e as coisas que Deus lhe falava aconteciam, né? Temos outras passagens menos célebres, mas também conhecidas do Antigo Testamento, quando Eliseu curou o leproso, né? Elias curou a viúva, né? E tantos outros, verbalizando o poder de Deus. Isso é conhecido amplamente, né? E acho que cada um de nós temos uma história para contar a respeito do verbo, das coisas, da palavra, né? Lá no profeta Isaías está escrito: não só de pão o homem viverá, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas como isso acontece, né? Quem é capaz de se alimentar da palavra de Deus, né? Deus fala com as pessoas e alimenta as pessoas. No meu entendimento, como eu entendo, né? É que a palavra de Deus é poderosa, né? O verbo de Deus é poderoso. Então, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, é quando a gente medita a palavra de Deus, é quando a gente verbaliza a palavra de Deus e quando a gente leva a palavra de Deus para as outras pessoas. Assim que se alimenta da palavra de Deus, né? Quando a gente coloca ela em prática, quando aquilo que Deus nos ensina, a gente coloca em prática. Isso é o alimento do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa vida, né? Falar da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus e principalmente verbalizar o poder de Deus. Ter uma intimidade tão grande com Deus ao ponto de verbalizar o poder de Deus. Isto requer uma intimidade muito grande com Deus, né? Pessoas que não têm intimidade com Deus não alcançam este poder, né? Com Cristo foi a mesma coisa, né? Cristo veio para verbalizar o poder de Deus. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outro homem, verbalizava a palavra de Deus, né? Ele falava e as coisas aconteciam automaticamente, né? Não preciso falar dos milagres que Cristo fez, né? Mas ele usava o verbo de Deus, ele verbalizava o verbo de Deus. A intimidade com o Pai era tão grande que tudo acontecia segundo as coisas que ele verbalizava. Então a gente também tem que alcançar, né? Crer no verbo de Deus. E o mal também usa o verbo, né? O verbo é tão poderoso, Deus repassou para o homem o poder do verbo, que alguns usam o verbo de Deus para a maldade, né? O mal também pode usar o verbo de Deus, né? O verbo usado para o mal não é tão poderoso quanto o verbo usado para o bem, né?
mas ele também faz mal, faz muito mal. Pessoas são maledicentes, que ficam falando mal dos outros, que ou falam para desinformar, informam para desprestigiar a Deus, usam o verbo para dizer que Deus não existe, né? Esse tipo de verbo também tem poder, também atinge os corações de muitas pessoas e coloca em xeque, né, o poder de Deus, a palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo. Só que quando você usa o verbo de Deus para o mal, a recompensa é o próprio mal, né? Pode ser que não hoje, não amanhã, não daqui a 5, nem 10, nem 20 anos, mas um dia a recompensa do mal vai chegar. Ah, chega, com certeza, né? E aí é que talvez seja tarde para essas pessoas, né? Às vezes as pessoas corrompem tanto seu coração com a maldade, vendo o poder de Deus ser usado pelo mal, acreditando que o mal tem poder, que aí chega uma hora que já é tarde demais, ela não consegue se recuperar. Então, o verbo é muito importante, né? A gente abençoar, né? A gente pregar a palavra é muito importante. É o verdadeiro alimento do nosso espírito, né? Mas é a fazer a vontade do Pai. A gente tem que fazer a vontade do Pai. É aí que a gente se alimenta, o alimento do nosso espírito. Mas vejam bem, quando a gente usa o verbo de Deus, a gente não deve usar para si mesmo, né? Porque aí você está ajudando o mal. Pessoas que fazem a sua oração pensando apenas em si, a oração não tem nenhum valor, pelo contrário, ela tem efeito contrário, ela reage de maneira errada. Toda a nossa oração tem que ser pelo próximo, todo o nosso ato, toda a nossa ação, nossa oração e nossa ação tem que ser pelo próximo. É assim que o verbo de Deus funciona. Quando você orar, quando você verbalizar, não ore, não verbalize para si mesmo, porque assim a oração, a verbalização não tem poder, ela tem poder contrário, ao inverso, né? Porque aí você está se tornando um egoísta, está pensando só em si, né? Se você conhece o câncer, não reze para que fique curado, reze para que todas as pessoas que tenham câncer fiquem curadas, né? Se você está passando uma dificuldade financeira, se você está miserável, pobre, não tem o que comer, não reze para que Deus lhe dê alimento. Reze para que Deus dê alimento para todos os miseráveis, porque você sabe o que é a dor do miserável, você sabe o que é a dor do câncer, né? Você reconhece o problema que essas pessoas têm. Então não ore por você, não verbalize por você. Sempre que você quiser o poder de Deus, usar o poder de Deus, usar o verbo de Deus, faça isso pelo próximo e não por si mesmos. Tá bom, meu amigo? Boa noite, tudo de bom.